muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Câmara Esportes do Ar, olá Juliano e Guilherme. Olá, Bravo, Guilherme, um abraço para vocês, para você que nos acompanha pelo rádio, pela internet ou pelas redes sociais. Chegamos para falar, Guilherme, tá bom. Menos porque isso é normal, assim, para um time comum, né? Às vezes vem vitória, às vezes vem empate. Isso é o normal do futebol, você que não é normal, apesar de que hoje nós temos no campeonato quem? Temos o Botafogo um pouco à frente e temos também o Corinthians que não perde mais. Guilherme, vai lá, bora. Eu já saudei. Então, é isso aí. Não, só para me colocar o cara que tá aí embaixo, fala olá. Oi, todo mundo! Tudo bem? Maravilha, deu certo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Não decepciona a torcida e perde mais uma na Série C do Campeonato Brasileiro. Botafogo empata e segue líder do Brasileirão da Série A. E os quadros, curiosidades do esporte, narrações inesquecíveis. Está no ar, Câmara Esportes. É isso aí, meus amigos. Pouso Alegre decepciona mais uma vez. Acho que quantas vezes já perdeu esse ano? Sei lá. Viu? Em casa ganhou um jogo contra o Brusque, depois foi só depois um empate com Confiança, depois só derrota. Tinha sido 4. O último jogo. Foi só chinelada de mãe. Fazia tempo que eu não iria ao estádio, Decepcionante o time do Pouso Alegre. Time taticamente bagunçado. Você não vê brilho mais nos jogadores, vontade de ganhar, não vê mesmo. O time... E sem psicológico, né? Totalmente sem psicológico. Me perdoe, é só uma opinião de um cara que não é um profissional da área, mas sim um torcedor. Pouso Alegre, infelizmente, já tá na Série D do ano que vem. Infelizmente, pelo futebol... Matematicamente, o Juliano vinha falando, gente, é difícil. Eu comentei. E eu falava, não, matematicamente tem possibilidades. Mas depois do que eu vi sábado, um time em campo, infelizmente eu tenho que concordar com o Juliano. Porque eu estava aí nos outros jogos, já tinha visto isso, e até foi no jogo contra o Floresta, do time do Romarinho, inclusive, né, aqui. E eu falei, não no ar, mas falei fora do ar aqui pra eles, porque... Pouso Alegre, naquele jogo, caiu. Já tinha caído. Não tinha como. Mas tem 15 pontos. Tá, beleza. Mas o que vinha fazendo dentro de campo, a gente sabia que não ia fazer fora. Contra o CSA, deu sorte de fazer um gol no começo. Quase que conseguiu o resultado. Mas aí levou também aquela pressão danada e o CSA virou. E no último sábado, quem foi no estádio do Manduzão viu um time totalmente... não é apático, não. Time perdido. Perdidaço. Não vou culpar o Rogério. Não culpar. Não tem como. Ele chegou pra tentar dar uma motivada no time. Infelizmente não conseguiu, né? Mas o time, assim, tecnicamente muito abaixo dos outros times da Série C. E vale também comentar que muita gente tenta isentar o Roger. Tá vendo? Trocou de técnico. Não. O Roger, gente, foi um dos responsáveis. Ele foi um dos responsáveis pelas contratações desses jogadores. Porque exatamente. Já foi comentado até em outras rádios que a diretoria até tentou trazer outros jogadores que foram barrados por ele e ele que escolheu. Se eu não me engano, coisa de 26 jogadores para esse campeonato. Não deu liga. Não deu liga nenhuma. Não ornou. E eu também, Bravo, não entendo, não sou profissional de futebol, mas a gente vendo assim, Série C, né? A gente viu jogos dos times que estão mais lá à frente e vê o jogo do Pouso Alegre, né? A gente vê, parece que são jogadores que infelizmente parece que não estão preparados para a Série C. Não estão. Veio o Claudinho, jogo horrível do Claudinho, perdidaço. Também não apareceu em nenhum... Perdidaço no jogo, até que tentou buscar uma bola aqui, outra lá, olhava pra frente, ninguém. Então, os jogadores que ficaram, o próprio Ingro, tentando alguma coisa, alguns jogadores tentando alguma coisa, mas você vê que... Não vai. Infelizmente,
decepção, preparar o time para a Série D ano que vem. Isso. Preparar o time para a Série D ano que vem. A gente como torcedor, a gente fica muito triste, né? Se for pararmos para pensar desde que o time voltou, esse é nosso primeiro momento ruim, vamos dizer, né? É isso que a gente Posso ir mais longe um pouquinho? Pode. Estávamos mal acostumados. É o pior momento da história? Esse vai ser o primeiro rebaixamento da história do Pouso Alegre. Pouso Alegre nunca caiu nem no Mineiro, nem, né, em outros campeonatos. Na verdade, disputava o Mineiro só. Porque na década de 90, lá no início, ele se licenciou da federação para não participar. Aí você tem que recomeçar. Mas cair na tabela, mesmo. O Pouso Alegre nunca tinha caído, a primeira vez que cai. Então, não é o fim do mundo. Nunca. Né? Porque o Pouso Alegre chegou muito rápido. Nunca. A ascensão do Pouso Alegre é muito grande. A ascensão foi meteórica. É o que nós falamos, acho que 2 semanas atrás. Eu acho que se você pegar por um todo o Pouso Alegre, esses anos, desde 2017, a sua volta, até hoje, né, agosto de 2023... São 6 anos, certo? 6 anos de muitas conquistas. 5 anos, né? 18. Foi 18, né? A matemática aqui não funcionou muito, até com o dedo aqui, não, Guilherme. 18 a 23? Isso. É porque eu contei como 17 também. Não, 17 foi quando voltou a são 5 parte anos. burocrática. Isso. É o 6º ano, se contarmos 17. É o 6º ano de competição. Não, 17 não participou. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lembrei da escola. Viu? Fazer matemática no Maravilha. Já tava aqui quietinho fazendo. Muito bom. Você vê o livro, nós não somos especialistas em matemática, nem no esporte, nós estamos numa área, não é. Que beleza. Mas não precisa ser especialista para falar que o time esse ano foi montado de forma horrível para a Série C. Dando continuidade, né? Pensando nesses 6 anos de competição, sim, né? A primeira vez que o Pouso Alegre tem um descenso, né? Que não vem bem no Mineiro, quase classificou pro troféu, quase. Mas você vê que o time não chamou a torcida, aquele time guerreiro, time de luta dele de 2021. Não teve. Infelizmente, errou a diretoria. Errou, porque é a diretoria que trouxe o Roger, certo? Errou no Campeonato Mineiro? Errou, porque é a diretoria que trouxe o técnico. Então, são erros que podem servir de lição. Sim. É uma diretoria nova que em janeiro que assumiu a presidência, né, do Pouso Alegre Futebol Clube. Muitas coisas ainda podem vir a acontecer até o fim do ano, né? Pouso Alegre não classificando, rebaixando, já termina nos próximos 3 jogos, né, Juliano? São 2 jogos fora. Isso. E em casa, o último contra o São José. Paysandu, América de Natal e depois aqui fecha com São José. Então, despedir, né, esse ano do futebol, dispensar todo mundo, e recomeçar ano que vem, pensar forte pro Campeonato Mineiro para tentar recuperar esse brio para o torcedor. Voltar o torcedor pro estádio. Porque o torcedor abandonou. Não, o torcedor não abandonou. O torcedor mesmo, a média nossa, nós estávamos comentando aqui, né, Juliano? A nossa média sempre foi 4 mil torcedores, 5 mil no máximo. Esses picos que dão de 10 mil, 9 mil, 8 mil, 14 mil que deu, são momentos que o Pouso Alegre está em finais, semifinais, algum Copa do Brasil, né, que teve um bom público também. Então são momentos, mas a nossa média é de 4 a 5 mil, de 3 a 5 mil. Mas assim. Não tem sido isso nos últimos tempos. Não tem, mas melhorou um pouquinho o ano passado na Série D, que o time estava chegando ali, foi vice-campeão. Né? Só que... Aí teve jogos com 9 mil, se eu não me engano, mas 12 mil. São jogos, né, atípicos, vamos dizer assim. Mas a nossa média, tanto é que nós somos a 3ª melhor média do estádio de torcedores. Então, não pode jogar culpa em torcedor, não pode jogar culpa em torcedor mesmo que está ali para incentivar. O torcedor fica triste, o torcedor fica com raiva. O torcedor tem aquela paixão, né, pelo Pouso Alegre Futebol Clube. Tanto que esteve sábado lá. Foi menos, foi 1.100 pagantes, mas diante do futebol que estava sendo apresentado nos últimos jogos no estádio, né? Eu ainda encontrava com um amigo ou outro lá no estádio e falava, nossa, será que ele vai vir essa semana? Vem! Foi de novo, novamente, porque as pessoas que eu estarei lá com o amam Pouso Alegre, também vou. É gostoso o clima do estádio. Eu sempre falei preparar, Juliano. Preparar ano que vem, preparar a Gui pro ano que vem. Já põe isso na cabeça, dispensa de jogadores, todos.
Tem uma questão agora também, Bravo. Também. O presidente, o Rogério, né, presidente do clube, ele deu uma entrevista após o jogo, falando que essa semana ele colocaria um edital para SAF do Pouso Alegre. Né? Eles estariam aguardando uma resposta da CIMED, que não veio, né? Apesar até do João Adib colocou nos stories dele lá, foi quando virou aquele bafafá, todo mundo falando de uma provável SAF, ele colocou os símbolos do Pouso Alegre, o escudo em amarelo. Né? Exatamente. Mas segundo o presidente do Pouso Alegre, a resposta não veio e eles vão tentar agora deixar essa questão da SAF em aberto para uma outra empresa, caso queira comandar o time. E as empresas, tem muita empresa em Pouso Alegre, região, do estado, fora do país, buscar, porque é uma realidade hoje, uma SAF. Teremos 3-4 meses, né, pensando nisso, no planejamento para o ano que vem. Então vamos planejar e estaremos juntos, gente. Não adianta, o torcedor estará junto, essa média estará aí com vocês. Infelizmente. É uma realidade também, até no começo da Série D do ano passado, o torcedor, ele vai mais ao estádio no Mineiro do que no Brasileiro, né? Sim. De ser, não sei se são times que não são conhecidos, coisas assim, a média é maior no Mineiro. Mas é uma coisa mais regional, né? Então é isso mesmo. Jogos da rodada? Jogos da rodada. Jogos da rodada? Jogos da rodada. Jogos da rodada. Vai, Gui. Pouso Alegre 0, Manaus 1, Amazonas 0, Aparecidense 0, Remo 2, Volta Redonda 1, Ipiranga 2, Brusque 0, Figueirense 3, América de Rio Grande do Norte, Natal 0, Operário 1, São Bernardo 0, Náutico e CSA 0-0, Altos e Paysandu 1-1. Se o Altos tivesse perdido aqui, ficaria com o mesmo 12 pontos do Pouso Alegre. E nesse momento, Confiança e Floresta e Botafogo da Paraíba e São José. Tabela: Operário 29 pontos é o líder, Amazonas com 29 pontos também, segundo colocado, Brusque terceiro com 27, Botafogo da Paraíba 27 em quarto lugar, Volta Redonda em quinto com 26 pontos, Náutico sexto com 25 pontos, São José sétimo 23 pontos, Paysandu oitavo 23 pontos, esses os 8 classificados para o quadrangular final. 2 daí o Pouso Alegre ganhou. Volta Redonda e o Brusque. Que beleza, então, né? Ipiranga em nono lugar 22 pontos, CSA décimo lugar 22 pontos, São Bernardo 22 pontos em 11º lugar, Figueirense 12º lugar com 20 pontos, Remo com 20 pontos em 13º lugar, Confiança 14º lugar com 19 pontos, Aparecidense 18 pontos em 15º lugar, Manaus com 17 pontos em 16º lugar. Meus amigos, até agora a zona de rebaixamento nesse momento, Floresta 17 com 16 e América em 18º com 15 pontos, esses ainda têm chance de classificação. É difícil, mas tem chance de classificação. Para mim vem até aqui o Figueirense, o Remo com 20 pontos, que aí são 22 pontos só, a diferença é muito pouca, né? Que o 23 pontos está o Paysandu. Você com 20 pontos, são 3 pontos de diferença, uma vitória, né, nos 3 últimos jogos. Mas é aquilo que eu falei, os times lá de cima eles vão pontuar também. Vão também. Então, você não pode fazer a média com os pontos que eles estão, mas eles vão ter ponto também. Mas vai ter o confronto direto, né? Daqui a pouquinho eu vou falar dos pontos do Vasco no Brasileirão, o que ele precisa. O que ele precisa. E o Altos, né? O Altos passou o Pouso Alegre com 13 pontos e o Pouso Alegre na última colocação. Pouso Alegre e América, né? 2 times que vieram da Série D estão descendo novamente. 17ª rodada no outro final de semana. São Bernardo enfrenta o Amazonas, ó, lá em cima. O bicho vai pegar. É no Altos? Não, é no alto da tabela. Então. O Aparecidense pega o Confiança no sábado. O Volta Redonda pega o Operário. Estudo confronto de G8. Brusque pega o Altos. Só que lá não é no Altos, é no Sul, então é nos Baixos. Vai ser no Baixos. Exatamente. Paysandu e Náutico, clássico nordestino. Isso no domingo já. No domingo ainda, CSA e Botafogo da Paraíba, Manaus e Remo, São José e Figueirense e América do Rio Grande do Norte e Pouso Alegre às 19 horas. E na segunda-feira, Floresta e Ipiranga fechando a rodada, crianças. Final de Série D de novo, né? Exatamente. Maravilha, Pouso Alegre. Ainda acreditaremos em vocês. Vamos que Estaremos no jogo contra o São José, isso com certeza. Levarei meu filho lá.
O jogo tava tão bom que o meu filho e o amiguinho dele estavam brincando de videogame, de celular, joguinho de celular na hora do jogo, pra você ver o tanto que o jogo estava sensacional. O jogo tava bom e mais uma vez, né? Pouso Alegre toma um gol no primeiro tempo, né? Não, já era no segundo tempo. Foi no segundo tempo. Segundo tempo, né? Mas assim, no começo, né? No início. E toma o gol e aí você olha, vê a reação dos jogadores e você fala, já foi pro brejo. Foi pro brejo porque não tem psicológico. Bananal. E nem condição técnica pra virar, infelizmente. Maravilha. Torceu o ano que vem, Bravo, né? O Pouso Alegre, até na entrevista que eu citei aqui que o presidente comentava, uma das intenções é que o Pouso Alegre faça uma boa campanha, que venha de repente uma SAF, para que ele consiga chegar na Copa do Brasil, que é onde dá mais grana. Mas isso precisa de investimento, meus amigos. Aí, né? Mas chegamos lá, né? Já chegamos, a gente falou assim, a história do Pouso Alegre foi muito meteórica, muito rápida. Vamos torcer pro ano que vem dar tudo certo. Maravilha, crianças. Boa sorte, Pouso Alegre Futebol Clube. Agora sobe o elevador. Vamos subir. Série A já de uma vez? Vamos. Direto. Série A, o Botafogo continua líder, meus amigos. Quase, hein? Jogo ruim, hein, Bravo? Quase. Jogo ruim pra você. Não, jogo Que muito isso? ruim. Jogo ruim, O jogo rapaz. ontem foi não foi ruim. Foi um jogo complicado de assistir Foi ruim, complicado de assistir. até os 30 do segundo tempo. Não, depois que ele falou que Corinthians e Vasco foi, não sei o quê. Não. O jogo ontem, até a equipe de transmissão falou, um jogo meio que apático. Porque o Botafogo ontem, desfalcado, né? Tava bem desfalcado. Quem tava desfalcado era o Cruzeiro. O Botafogo tinha um desfalque. Não, tinha mais desfalque. Um desfalque. Eu não lembro o nome aqui, mas Ganhou um desfalque no meio do jogo. No meio do jogo, o Tiquinho. Saiu com dores de olhares. Mas Exatamente. no final do segundo tempo, o Cruzeiro foi pra cima, falei, o Botafogo não vai conseguir segurar. Né? O Lucas Perry segurou. Lucas Perry tirou uma ali. Na verdade foram duas, mas a primeira... A primeira foi de sensacional. cabeça, ele tirou com o braço No esquerdo. contrapé. No contrapé. Vamos passar os resultados pra gente desfrutar do Brasileirão da Série A da 18ª rodada. chique. Olha só. Santos e Atlético Paranaense 1-1, meus amigos. Esse jogo saiu um pênalti lá no finalzinho, faltando quase, lá nos acréscimos, né? Exatamente. Senão o Santos, que entrou para a zona de rebaixamento. Daqui a pouco falaremos Seja do jogo. bem-vindo, Santos. Falaremos do jogo que colocou o Santos na zona de rebaixamento. Porque esse empate no sábado, sabadão, ainda estava tranquilo. Aí, no outro jogo do sábado também, Nós acertamos os Goiás. placares? Acertamos alguns, né? Eu acertei o né? empate no Atlético Paranaense e Santos. Eu coloquei vitória entre Goiás e Fortaleza. Goiás venceu 1-1. Coloquei vitória do Inter contra o Corinthians, foi 2-2. E vocês colocaram o quê? Do Corinthians eu coloquei 2-1 e o Corinthians me toma um gol já com o jogo praticamente como o Vanderlei Luxemburgo falou. Fura a bola. Tava ganhando lá do Inter, né? 39 minutos, Fábio Santos fez um gol de pênalti. Eu precisei sair de casa nesse momento, né? Falei, deu azar, beleza. E a hora que a gente olha no celular, 2-2, né? É tão bom isso, né? Quando acontece. Horrível. Eu coloquei 1-0, Palmeiras foi 2-1 Fluminense. Essa eu acertei. Eu acho que eu coloquei- Isso, acertei. Eu tinha colocado 1-0 Fluminense. Eu acho que eu coloquei acontecendo, 1-0 Fluminense, mas eu falei que o Fluminense ganharia do Palmeiras. Eu coloquei 0-0 Vasco e Grêmio. O que foi? E o cara foi contratado na quinta. e jogou no Terça-feira. 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 Ele chegou, acho que. terça-feira. O Verratti, qual que é o nome dele? Vegetti. Veguete. Não, Verratti. Vegetti Porque ele é com- argentino. Mas é com G o nome. É com dele. G, então é terra do Lionel Messi, lê-se Verratti. Mas é sobrenome italiano. não é Verratti. Lógico que é, rapaz. Ele tem Guilherme. dupla cidadania, meu parça. Então eu vou comentar com a galera ontem lá, falaram tudo errado então na narração. Fala. É, fez o gol. Eu tá- confio tá- no Guilherme. Obrigado. Eu confio no confio. Guilherme também. Não confio no Guilherme. E a decepção da rodada, o São Paulo perde para o América, o São Paulo perde para o Atlético Dúvida. dentro de casa. Dúvida. Frango ou não foi frango? Frango. Pulou atrasado na bola. Frango não. Frango é quando Não, passa não é debaixo das pernas. frango, mas Foi falha. defesa, falha. Falha. Então, porque frango é muito forte isso. Foi engraçado que fizeram uma super torcida pra apresentar o Rames, o Lucas.
com o terceiro uniforme do São Paulo, apresentar. O Lucas entrou e cometeu um pênalti. Sim, não, mas você assistiu o jogo? Não. Então você não pode falar, porque o Lucas entrou muito bem. Mas cometeu o pênalti. Ele teve uma falha, lógico, né? Uma infelicidade, cometeu o pênalti, que isso é sacanagem. Gente, aquele jogo... O cara entrou, deu outra dinâmica pro jogo, outra dinâmica. O próximo jogo do Corinthians tem que ficar esperto, que se ele for titular. Isso o James Rodrigues for titular. Ele ainda não tinha sido inscrito, eu acho. Entrou eu acho que ele não tá bid com... ainda. No bidou. Não, mas ele tá bem, sim. Tá bem, não. Ele tava treinando, né? Ele tava treinando na pré-temporada. Foi aquele jogo de festa, né? Morumbi lotado, 53 mil torcedores. Estragaram a festa. Estreia de... Sabe quem estragou a festa? O Hulk. De novo, né? E o Felipão, né? Porque eu acho que se perdesse ontem, não sei. Primeira vitória do Felipão, né? Primeira vitória do Felipão. Não ia ser mandado embora, não. Primeira vitória. Olha pra você ver como a página Olé Brasil nos assustou. Olha Brasil, né? Cheio de memes, falou assim, ó. O Arsenal foi campeão da Inglaterra. Foi. O Vasco teve a primeira vitória em casa. E o primeiro gol. Olha que como o maravilhoso. Filipão, depois de 9 jogos, o primeiro vitória do Filipão. Teve mais uma. E o Santos na zona de rebaixamento. O mundo está acabando, meus amigos. Quem achou que ia acabar em 2012? Exatamente. Botafogo 0, Cruzeiro 0, Cruzeiro 0. Jogo Botafogo ruim da 0. rodada. O jogo horrível, como diz o Juliano. Cruzeiro e Botafogo. Você dá onde tirou o jogo. É que aquele negócio, você tá com a camisa do time, né? Você tá com aquele coração torcendo. Não, o finalzinho foi jogo emocionante. Né? Eu não vou discordar. Pra quem estava torcendo contra não pelo Cruzeiro, não pelo Cruzeiro, mas para que os outros não pelo Cruzeiro. Eu tô prestando não atenção. Contra, mas para Flamengo não se aproximar, para Palmeiras não se aproximar do Botafogo. Quem torce contra esses times? Tava torcendo logicamente pro Botafogo, certo. Né? E o Botafogo fez não fez nada. Mas por que o Botafogo não fez nada? A tática do Cruzeiro conseguiu muito pegar, bem. O Botafogo não pegou na bola. O Botafogo não pegou na bola. Mas nem o Segovinha fez nada, né? Segovinha, você me desculpa, mas Segovinha Segovinha está sendo monitorado pelo Barcelona. Barcelona para contratou, como é que chama aquele lateral esquerdo lá, que era do Corinthians? Era do Corinthians? Aquele lateral esquerdo horrível que foi do São Paulo. O Douglas. Tem Champions League, pai. Ele tem Champions League, pai. Então tá. E agora o jogo que rebaixou o Santos. Porque com a vitória do Bahia, o Bahia ultrapassou o Santos. Bora Bahia. E colocou a América mais lá embaixo ainda. Coitado principalmente coitado do América. Demitido o Wagner Mancini. Segue o 10º, como é que é mesmo? Segue o Lanterna que o Vasco... Vice-Lanterna. Não, segue o Lanterna que o Vice-Lanterna disparou, que é o Vasco. E o jogo da rodada, Flamengo 0 e Cuiabá 3, Deivinho deitando no Flamengo, meus amigos. Gosta de fazer gol, né? Gosta. E foi um jogo bonito de assistir, assim, na torcida lá na Arena Pantanal, né? Exatamente. O Cuiabá com seu uniforme clássico de banana de supermercado, horrível. Que fica meio madura e meio verde. Horrível. Meio amarelo, meio verde, O Guilherme deve adorar, né, Gui? Por quê? Não, nossa, pelo amor de Deus, aquilo lá é... O Guilherme é fã de camisa de futebol, né, Guilherme? Aquilo lá é Você não acha legal? É uma afronta. Horrível. É afronta. Mas é a marca deles, né? Aquela marca que você vê, você fala, é o Cuiabá. Não, é o Cuiabá, mas dá pra você trabalhar o layout melhor. Sim. Com as cores. Dá a gente pega o Ipiranga, por exemplo, que tem as mesmas cores. A camisa é muito mais bonita. É verdade. Muito mais bonita. Parabéns. Mas foi um jogo com o Davidson aparecendo. Pra variar, o Creyson, que era do Corinthians. E foi pretendido pelo Cruzeiro. O Wagner tá lá ainda? Walter tá lá ainda? Né? Então é um time. Tem mais jogador famoso do Cuiabá? Deve ter, mas assim, eu não prestei muita atenção no jogo. Na hora que eu vi que tava 0x0, aquele joguinho, no primeiro tempo, isso tudo aconteceu no segundo tempo. No segundo tempo, 3 gols. Eu falei, vou embora dormir, que eu acho que eu ganhei mais, né, velho? Tava cansadinho. Perdeu o segundo tempo. Agora, eu vi. Isso. Não assista mais jogos, então, que envolvam o Flamengo. Eu assisti o jogo do Atlético, torci contra o Atlético, é lógico. São Paulo Atlético ganhou, então... Quem quiser duvidar de mim, pode duvidar, mas pega os lances aí no YouTube de Flamengo e Cuiabá 3x0. Pega o Davi Luiz nos 3 gols que o Flamengo tomou. Bateu roupa? Parecia que era o jogo da Alemanha. Ele andando... Não! Qualidade técnica dele... Lá veio o Davidson de novo, viu? Lá veio o Davidson de novo, Maravilha, é isso aí, 3x0 pro Cuiabá em cima do Flamengo. E a classificação, meus amigos, ficou assim. Nós só esquecemos de falar que o Curitiba perdeu para o Bragantino. Isso, viu? O Curitiba perdeu pro Bragantino. Isso, o Bragantino subiu na classificação, foi para 5º lugar.
Botafogo é líder com 44 pontos. Segundo, Flamengão, Malvadão, 31 pontos. Então são 13 pontos de vantagem. Um jogo a menos o Botafogo? Um jogo a menos. Jogos não, 18 jogos. O Botafogo está com 18 jogos. O Fluminense está com 31 pontos também em terceiro lugar. Palmeiras, 31 pontos em quarto lugar. E o Bragantino, 31 pontos em quinto lugar. Depois vem o Grêmio, que perdeu para o Vascão Malvadão. 30 pontos em sexto lugar. Sétimo, o Atlético Paranaense, que empatou, foi a 28 pontos. O Cuiabá, ganhando também, foi a 28 pontos. Cuiabá em oitavo lugar. Em oitavo lugar. São Paulo perdeu a colocação para o Cuiabá, 26 pontos em nono lugar. E o Atlético ganhou a posição do Cruzeiro. Está com o mesmo número de pontos que o Cruzeiro, em 24 pontos. Esse Atlético o Galo, você fala, né? Galo para você que é íntimo. Mineiro. Tá. O Atlético Mineiro. Porque já falamos do verdadeiro Atlético, é o Furacão. Você sabia que na região aqui da América Latina, sabe cumprimentar, eles não conhecem o Atlético por Atlético, né? Eles conhecem por Mineiro. Isso, o Mineiro, por causa do Atlético Paranaense. Exatamente. O maior mineiro que teve fez gol em final de Mundial. Isso é verdade. Em 12º lugar, com 24 pontos também, o Internacional de Porto Alegre. 13º, Fortaleza, que pra mim, uma decepção nessas últimas rodadas. Exatamente. Vodia está pendurando. E na hora que ele cair, vai ter um monte de urubu em cima dele. Vai, né? Vai ter um monte de Já urubu tentaram em cima tirar dele. ele do começo do ano do Fortaleza. Eu não acho que conseguiram. alguns times estão esperando para demitir o técnico. O Santos demitiu também, né? O Paulo Turra e contratou o Aguirre. O Paulo Turra foram 7 jogos. Então, o Aguirre, Diego Aguirre, ele mesmo. Diego Aguirre. Que foi É o que do tava Inter, que no foi Inter. Ele não tinha do saído Atlético também. Não tinha saído do Atlético pra voltar pro Internacional? Não, esse é o outro. Esse é o Coudé. Coudé. Coudé, né? Eu tô Esse confundindo aqui as Os terras. dois treinaram o Internacional. Aí, ó, entendeu? tá aí, ó. Isso chama-se empresário bom, meu amigo. Entendeu? Faz sentido. Santos do Pelé. Você vai falar daqui a pouquinho. Não, daqui a pouquinho. Eu ainda tô no Fortaleza. Então vai lá. Fortaleza, 13º lugar. E o Corinthians, mais livre do que nunca da zona de rebaixamento. Só que não. Mais ou menos. Só que 2 não, pontos. 20 pontos, né? Tem um jogo a menos. Um jogo a menos. Contra Dia o Grêmio. 23. Aí sim, aí você dá uma acalmada. Goiás, 15º lugar com a vitória, foi a 19 pontos. E o Bahia, com a vitória, ultrapassou o Santos no saldo de gols. Os mesmos 18 pontos e 18 jogos. E o Santos sem Abrindo. torcida, né? Eu acho que Na foi Vila. tanto o do Vasco. Do Vasco quanto foi sem torcida. O do Santos são os últimos jogos sem torcida. Tá Agora ajudando volta a muito, torcida. né? Ajuda o clube, né? A torcida a fazer jogar rojão no meio do gramado. Ajuda, olha só como tem ajudado. É a classificação dos Né? times, Principalmente né? o Santos, né? Tá aí o resultado. E o Curitiba, que foi bloqueado, né? Que tava com 3 jogos, 4 jogos, 4 e 3 vitórias e um empate. Deu uma barrada, né, meus amigos? Então, está em 18º lugar com 14 pontos. E o Vasco da Gama chegou a 12 pontos. Em décimo. Segue o América, que o vice sublanterna disparou. E o Vasco. Segue. E o América lá embaixo com 10 pontos. Lembrando Mas- que o Vasco e a América vão se enfrentar. Tem um jogo a menos, que era aquele jogo É verdade. que era pra acontecer no final de semana, mas aí que teve Copa Tudo do Brasil, próximo do Juliano? Corinthians. Tudo Eu acho que próximo do Foi contra o Corinthians, né? Teve Copa Sul-Americana. Então o Vasco tem um jogo a menos e é confronto diretíssimo. Corinthians. Exato. Eu via ontem uma estimativa aqui da questão de rebaixamento em comparação com os outros campeonatos. Gosto muito dessa parte dos números. Eu sei. Porque a questão estatística O de professor números... 95% sempre dá certo. No 95, futebol, 96. acontece algumas vezes. Lembra Mas do é muito Fluminense que difícil. tinha 80 Fluminense. e tantos pontos, Fluminense. porcentagem de chance de Fluminense, cair, não Muricy caiu. Ramalho, Fred Isso. no ataque, lembra? Até o próprio Pouso Alegre, o ano passado, Sim, né, no Mineiro, que sim. tinha chance, 83% de chance de cair. não caiu. Mas do Vasco, Guilherme, o comentário que vem é que o time melhorou. Não é porque ganhou, não. Mas está apresentando mudanças com o técnico Ramon Dias. Né? O primeiro tempo do Vasco parecia que os jogadores estavam jogando de ressaca. Sabe? Corpo pesado, sem nenhuma vontade. O segundo tempo eu assisti só 15 minutos, não consegui ver, mas pelo menos saiu um gol. Isso é bom. É. Mas o primeiro tempo totalmente Coisa que não apático. tava acontecendo, que nunca tinha acontecido nesse Campeonato Brasileiro em São Januário. Primeiro O torcedor aconteceu. do Vasco não tá assistindo o jogo, eu tô... do time. Existem compromissos. Ah, serem tá bom. cumpridos, Então tá não sei Tem que se você fazer sabe. isso mesmo, Tá né? justificado. Porque várias vezes eu deixei de assistir o jogo do Cruzeiro porque eu tenho compromisso com acho Eu Amoroso. também saí do jogo do Corinthians, estava... do Corinthians. Eu saí no finalzinho. Mas Bom, é isso, resumo parecia da que ópera, tava resumo da ópera. De ressaca. Faltam 21 jogos, Certo. a média pro Vasco. Pra não ser rebaixado, ele precisa ganhar metade, 50%.
Então tá bom. Tá ótimo. Tá? Não é hora de pensar em números, como disseram. Mas vai ser necessário ganhar também. Se o time estiver melhorando igual melhorou, ganhou do Grêmio. Vai alcançando resultados. Ontem no segundo tempo, o Paulinho, que foi um reforço que chegou, acho que fez o segundo jogo dele, deitou o cabelo. Parece que era aquele 10, começou a querer dar indício daquele 10 que a gente estava procurando. Mas aguardemos. O primeiro tempo foi muito horrível do time do essa estimativa que eu fiz aqui é com base nos outros campeonatos. O time que está lá em penúltimo lugar, está com a pontuação diferente para o primeiro fora da zona, né? Teria que conseguir metade dos pontos. Maravilha. Oremos ao Senhor. Show de bola. Lá. Vamos ao intervalo. Câmara de Vereadores de Pouso Alegre facilita a sua vida. É que aqui tem o CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Quer ajuda para fazer seu currículo? Tá em busca de emprego? Precisa emitir documentos? Tudo isso e muito mais tem no CAC. O CAC é da Câmara, o CAC é do povo. A Câmara Municipal de Pouso Alegre publicou o edital de concurso público para o preenchimento de 11 vagas de nível médio e superior, além de formação de cadastro reserva. As inscrições terão início em 19 de julho e vão até 21 de agosto. As provas serão aplicadas no dia 1º de outubro. Os detalhes do concurso público você confere no edital disponível no site www.institutoconsulplan.org.br. Você já acompanhou a programação da TV Câmara de Pouso Alegre? Se já, conta pra gente. Qual o seu programa preferido? O que você gostaria de ver na telinha? Mande um e-mail pra gente no tvcamara@cmpa.mg.gov.br. Agora, se você não consegue sintonizar a TV Câmara de Pouso Alegre na sua casa, nós temos uma equipe técnica e especializada que pode te ajudar. Ligue pra gente. 3429-6501. É só pedir para falar com a equipe técnica da TV Câmara. O objetivo é saber se existe algum ponto do município onde a TV não chega e resolver essa questão. A TV Câmara de Pouso Alegre é a sua TV. É a TV do cidadão. 18.2. Estamos de volta e agora vamos direto para curiosidades do esporte. Curiosidades do esporte com ele. Deixa o homem falar. Não é com ele. Não, é com ele. Com ele. Deixa o homem falar. Juliano Finamor. Vamos lá, vamos voltar no Onde tempo. nós vamos? Voltar século XIX? Opa. Faz tempo, hein? Faz tempo. Deve ter tempo. Ô louco, rapaz. Faz tempo. Pouco mais de 100 anos. É. Né? Então a gente vai voltar lá no começo, no início do futebol. Vou trazer algumas curiosidades hoje. Tchau. Maravilha. Primeira, lá quando surgiu, todo mundo sabe, futebol, né? Inventado pelos ingleses. Isso. Sabiam que quando... Não, Charles Miller foi quem trouxe o futebol para o Brasil. Para o Brasil. Você não sabe mas é uma inventou? outra história. Você não sabe. Nasceu bem antes dele, né? Vamos voltar ao ano de 1865, lá no comecinho, quando começou a praticar o futebol na Inglaterra. Sabia que as traves não tinham travessão? Sério? Era só... Era tipo um field goal de... Tinha uma fita. Ah, fita. Tinha uma fita na trave, né? Só que aí começou a dar os problemas de não saber se a bola tinha passado a fita ou não. E acabaram, assim, até hoje as regras do futebol elas estão sendo
alteradas, né? Tem mas coisa... pela modernidade, né? Vamos dizer assim. Mas substituição, por exemplo. Eu sou da época que podia fazer 2 substituições só, até 95, né? Hoje pode fazer 5. Que veio por causa da pandemia, né? Não, Exatamente. mas eu não concordo muito, não. Eu gosto. Acho que muda, faz o São Paulo e vai lá, troca 5 de uma vez. Eu gosto. Meu pai já falou até uma vez, assim, há muitos anos antes da pandemia, e falava assim, eu acho que tinha que ser igual no futsal, cara. Você podia trocar a hora que você quisesse, se tornaria mais dinâmico. Mas você até 58, né? O pessoal fala que machucaram o Pelé, não podia ter substituição. Isso. Olha só. Aí implantaram 2, depois só por lesão, depois por questão técnica também. Mas voltando lá ao nosso assunto, a trave. Achei que a gente estava no assunto. Não, lá do começo, sim, da curiosidade. A fita. Era de cetim? Bom, não sei se era de cetim, Guilherme, mas gerou algumas confusões. Lá no começo, as regras estavam sendo implementadas. Outro detalhe, não tinha tiro de meta. Que maravilha, como é que retomava? A bola saiu pra linha de fundo, sabe de quem que era a bola? De quem pegasse primeiro a bola. Pô, esse negócio... Imagina, depois você tá fala mais... que é pelada, é coisa horrível. Tá mais mal desorganizado que futebol de rua. Pelada, meus amigos, a pelada é o futebol resenha entre amigos. Isso mesmo, entendeu? Mas imagina só, a bola saiu pra lateral, vai lá o Felipe Melo e o Domingos pra pegar a bola. Leandro Donizete. Clebão, o Júnior Baiano e Clebão. Aí virava um outro esporte, né? Uma outra atração. Aí acaba o mundo. De futebol pra MMA. Muito bom. MMA. Que maravilha. Muito bom. Teve um jogo na Inglaterra, aí eu vou falar sobre uma outra coisa que foi acrescentada ao futebol. Os acréscimos. Teve um pênalti, não tinha acréscimo na época. Na hora do centroavante bater o pênalti, o atacante bateu o pênalti, o goleiro mandou uma bomba pra fora do estádio da bola. E até voltar, porque naquela época não tinha muitas bolas reservas. Até a bola voltar, o juiz acabou o jogo, não bateu o pênalti. Nossa, que maravilha. Aí foi preciso colocar Maracutaia aí. Maracutaia. O cara sabia jogar com a regra. Simples, né? O goleirão. Que olha maravilha, só. Juliano. Show de bola. Eu lembro que tem um lance assim, até eu lembrei, veio à mente agora aqui. Um dos primeiros jogos que eu assisti. Essa mente é brilhante. Olha só, mente brilhante. Tem um filme, né? Tem. Muito bom. Tem um Megamente também. Muito bom. Megamente? Esse é desenho. Ah, tá. Mente Brilhante é de um dos maiores matemáticos que sofria com esquizofrenia, né? Um filme muito bom, que eu indico. Mas e o assunto? Teve um jogo é muito louco, na Lema, foi um dos primeiros, acho que o terceiro jogo que eu assisti na Lema. Ainda que Nino. Esse no século XX já, né? Pouso Alegre Esporte. Século XX. Vamos lá. Ainda era, né? Século XX. Pouso Alegre Esporte, que o juiz expulsou um jogador do esporte. E eu fui procurar depois na súmula esse jogo, na ficha técnica, né? E descobri que o zagueiro era conhecido, o nome dele era Vampiro, né? E ele pegou, indignado com a expulsão, ele deu um chute na bola ali na Lema, que foi lá pra trás do hospital a bola, né? Você lembra que na Lema ali, o Brava, você não pegou o jogo na Lema, né? Não. Você não tava em Pouso Alegre na época. Não. Mas era um tal da bola ir lá pra fora e cair longe do hospital. E na rua a pessoa tava passando, tinha bola caindo ali. Mas esse goleiro foi esperto, né? Que jogou a bola, acabou, não tem pênalti. Utilizou a regra. Agora, lá no comecinho, pra vocês terem uma ideia, podia, se a bola estivesse no alto, você utilizar a mão, né? Logo assim, se a bola estivesse no alto... E aí que foi implementada uma regra que não podia mais usar, porque senão o jogador ficava correndo, não podia correr com a bola. Você podia, se a bola tivesse, você dar um tapa na bola, dar um corte. Uma manchete, né? um ace. E aí lá no comecinho das regras do futebol foi implementada a questão de poder usar só o peito ou a cabeça. Que maravilha. Tem gente que até hoje não usa muito a cabeça. Não usa a cabeça. Guilherme. Tem alguns zagueiros aí que eu falar pra você. Mas tudo bem, obrigado, Juliano. Essas aí são algumas curiosidades lá do comecinho. Tudo tem um início, não existe a regra ainda. Não sei se haverá fim.
Pra tudo. Benjamin Button não tem um início. Exatamente. Ele começa pelo fim e acaba no começo. Acaba no começo. Hoje, Charles Chaplin, vamos dicas com de mais filme, cultura. meus amigos. Charles Chaplin Benjamin falava... Button não é cultura, Não, também. não, complementando. Vamos com mais cultura. Com mais entendi cultura. o seu ponto de vista. Eu só queria rolo mesmo. O Chaplin falou que... Eu tô tão de boa hoje. Tá bom, beleza, pela primeira vez. Vamos lá. Ele dizia que a vida devia ser ao contrário. Imagine você nascendo Velho. igual o Benjamin Button, com 90, 80 anos. Aos poucos você ia desaprendendo a andar de bicicleta até você terminar como um bebê. recém-nascido. Sem lógica nenhuma, mas tudo bem. tudo bem. É isso aí. Mas é Charlie Chaplin. Charles Chaplin. Vamos agora então a narrações inesquecíveis. Narrações inesquecíveis e, né, pelo alfabeto, hoje é o Parmeira. Achei que era um filme com P. Não é dicas de filme. Não, dicas de filme. Pai do Juliano. Pai do Juliano, ele falou isso. Explique. Tá printado. Explique. Tá quê? printado. O mal entendido no dia que eu falei. Mal entendido, né? vai, explica. O mal entendido, pra quem tá assistindo o programa hoje primeira vez ou tá chegando, Deixa. né? Apenas um mal entendido, É, né? Que seria o o Palmeiras. mal entendido pela torcida do Corinthians, né? Que não gostou do que você falou. Não gostou. Maravilha, então vamos a Palmeiras, né? E eu escolhi, junto com as crianças aqui ao meu lado, o golaço Obrigado do pelas Palmeiras, né? O primeiro gol de Rony de bicicleta pelo Palmeiras lá no Maraca. Só para a torcida do Palmeiras ficar um pouquinho mais empolgada esse final de semana, o jogo do Palmeiras perderam pro Fluminense, mas nesse jogo teve um golaço, né? Acho que Rony Rústico. Rony Rústico 2021. O Rusco e Rony fez um golaço de bicicleta depois do passo do Lulu com a narração de Luiz Carlos Júnior. Número 3 para o restante da temporada. Estreia vai ser contra o Juventude no dia 10 de setembro, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Dudu, outro que joga muita bola no time do Palmeiras. O cruzamento, Rony de bicicleta! Gol! Até que conseguiu a primeira vez e depois da primeira fica mais fácil. Rony, espetacular pra ver. Que golaço, meus amigos, que golaço, meus amigos. Poucos sabem fazer isso, né, crianças? E o Rony, depois daquilo ali, ele pegou Fez gosto, outro, né? Fez, acho que contra o São Lourenço no Ele era tão Libertas. zoado por tentar da bicicleta, até que ele acertou o primeiro e Já era. a correr não escapou mais. Exatamente. Golaço, crianças. Eu tava tentando, foi importante o Guilherme falar isso, né? Porque foi uma emoção pra quem tava no estádio, Sim, né? Eu lembro sim. na época, o pessoal, conseguiu fazer o gol de bicicleta. Aí já colocaram papuscas, né? Tentaram, mas não foi. Maravilha, meus amigos. Muito obrigado pelo dia de hoje. Os briguei. Muito de nada. Muito de nada. Isso. Vai Vascão, vai Coringão e vai Cabuloso. Até a próxima. Não, até a próxima. Não pode falar. mas Então tudo fala. bem. Sabemos pra Não, onde pode que continuar, vai. vai. Só ia fazer um adendo pode aqui falar. do... Não é até a próxima, viu, editor? Sobre o Corinthians, né? Corinthians. 9 jogos sem perder. Até a próxima, Tchau. galera. Tchau.